Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Jesus esteja sempre conosco. Bom, nosso objetivo hoje é falar sobre o livro dos médiuns. E nós, facilitadores, nós temos um cronograma a seguir. Ou seja, o material básico é o livro que vocês já usam, né? O curso básico. E nós temos um apoio de outras bibliografias. Então, todo mundo usa, teoricamente, o mesmo material e a gente monta as nossas aulas em cima desses objetivos que são claros. Agora, vir aqui falar para vocês sobre o livro dos médiuns seria muito importante, eu estava pensando, né? Seria muito importante a gente conseguisse fazer um paralelo entre os espíritos e nós. Né? Eu estava ali sentado, meditando, desde a preparação, em silêncio, tentando ouvir o mentor da turma. E o mentor da turma pediu para começar a aula de hoje falando do maior médium que já pisou aqui na Terra. E não foi por acaso que os dirigentes deram para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que interessante. O mentor da turma já tinha me passado para começar falando com vocês sobre Jesus. Eu fiquei e falei, mas espera aí, tudo bem e tal. Né? Eu já estou acostumado com isso. Eu monto a aula, chego aqui, eles pegam a aula e falam, deixa a sua aula de lado um pouco e vão passar algumas coisas para eles que são importantes. Isso a gente está tranquilo, mas eu falei, puxa, mas e aí? Como é que nós vamos fazer esse paralelo? E aí o mentor da turma me falou assim, a turma precisa sentir. Eles não falam muito, eles falam pouco. Então, começar falando de Jesus e a turma precisa sentir. E aí o grupo de dirigente vem e traz para vocês, abre aqui, sobre a indulgência. A indulgência, ela está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os misericordiosos. Olha que interessante. Aí eu pergunto para vocês, é fácil ser misericordioso nesse mundo de hoje? O que acontece quando a gente, por exemplo, manifesta a nossa indulgência aos nossos semelhantes? O mundo fica olhando para a gente, um olhar assim meio de ué, né? A gente passa a ser um ponto meio fora da curva, não é? Porque o mundo está caminhando, todo mundo, ninguém nem tem nem paciência para ouvir as pessoas, quanto mais ser indulgentes. Sermos misericordiosos, uma tarefa, gente, nós vamos levar a nossa encarnação inteira, não é algo fácil. Mas falando do maior médium que já pisou aqui na Terra, ele tinha um pé aqui no planeta Terra material e outro pé no plano espiritual. Qual é o trabalho do médium? Quem pode me ajudar? O que o médium faz? O elo entre o espiritual com o material. Ele faz a comunicação entre os dois planos. Então eu quero fazer outra pergunta. Quem é médium aqui? Então os dedinhos tímidos aí, Cássia. Os dedinhos assim, né? Eu acho que é o medo do espírito. Né, os mais Esse é o que eu falei, ela tem mais coragem e fala assim, eu tenho medo. O primeiro passo para enfrentar o medo é admiti-lo. Quando a gente não admite o medo, a gente ainda está longe de enfrentar o medo, né? Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos vocês são médiuns. Todos são médiuns. Em níveis diferentes, em compromissos diferentes, mas a mediunidade é uma faculdade
inerente ao ser humano. Mas as pessoas que são assim, leigos no início, é mais intuitivo, né? Quantas vezes nós passamos por lugares aí fora, os pássaros estão cantando e a gente não consegue ouvir. A gente ouviu, mas a nossa mente não processou. Por quê? A minha atenção não estava pronta para captar aquele pássaro cantando. E as pessoas que estudam os pássaros, as pessoas que gostam dos pássaros, ela pode estar a quilômetros de distância. Quando um pássaro canta, ela identifica até que pássaro que cantou. Por que isso? Porque a mente dela está aberta para perceber o pássaro que cantou. E a mediunidade é parecida com isso. Quando a nossa mente não está aberta para isso, os espíritos estão falando com a gente o tempo inteiro e eu não consigo processar. Eu ouço, mas não processo. A questão é processamento. E quando vocês começam agora a estudar, vocês começam a ficar mais atentos às questões de mediunidade. Quando vocês chegarem lá na frente, vocês fizerem o curso de médiuns, aí vocês vão abrir muito mais o universo que hoje já está com vocês. A diferença é que vocês não estão ainda conseguindo processar. O mentor às vezes dá uma chacoalhada, fala: vamos lá, Wagner. Vamos, Wagner. Não, eu estou cansado hoje, não vai dar. Vamos, Wagner, tem um negócio importante para você lá hoje. Você precisa ouvir. E aí o Wagner, intuitivamente, como ele já está mais atento, aí ele, opa, o mentor está puxando minha orelha aqui, e ele vai. Jesus falava o tempo inteiro para as coisas do Espírito. Teve um momento quando Jesus assumiu a missão dele, bem no começo da missão, por volta do ano 30, Jesus passava por Jerusalém. E ele encontra um dos grandes líderes daquela época do templo, que era Hanã. A família de Hanã estava lá já há muitas décadas. Eles ficavam dividindo o poder do templo basicamente entre duas famílias, e uma delas era a família de Hanã. Então Hanã era um homem muito esperto, muito estudioso, muito atento. E ele percebeu que aquele jovem era diferente. Ele olhou para ele e falou: jovem, o que fazes aqui? Olha a pergunta que ele faz para Jesus. Jesus olha bem nos olhos de Hanã e fala assim: eu estou aqui para instituir o reino de Deus na terra. Simples assim. E aí a conversa se desenrola. Chega um momento que Jesus fala para ele: o meu reino será construído ao longo de muitas e muitas gerações. E os meus ajudantes hão de chegar de todos os lados. Nós estamos há mais ou menos 2000 anos depois dessa promessa que Jesus falou. Observe quantos núcleos espirituais se reúnem hoje para preparar esses servidores que Jesus falou. Olha como Jesus falava. Ele falando que o reino dele não é deste mundo. Estava se referindo às coisas espirituais. Percebe? O tempo inteiro ele falava e ouvia, silenciava o que os espíritos estavam falando com ele. Quando ele olhava para uma pessoa, ele não olhava só para o ser material, ele olhava para o ser espiritual e todo o entorno espiritual daquela criatura. E às vezes ele olhava, fazia uma leitura de muitas e muitas encarnações daquele espírito. Muitas e muitas encarnações. Ele olhava e ele, como que passava um scanner naquele espírito, e ali desvendava nos olhos de Jesus todo o histórico espiritual daquela criatura que estava na frente dele. Então ele sabia quem ele podia mexer na matéria
e quem ele não mexia, porque às vezes aquela doença era importante para ele. Estava fazendo aquele espírito despertar, entendeu? Ele não mexia. Ele respeitava. Então, um dos maiores, ou o maior médium que já pisou aqui na Terra foi Jesus. E ele exercia a mediunidade dele de uma única forma: simplesmente amando. Então, a mediunidade é para nós uma grande oportunidade de sentir o outro. Olha que interessante. A mediunidade é uma ferramenta que nós ganhamos para desenvolver o sentimento do outro. Porque quando nós abrimos a passividade para o sentimento dos espíritos, o sentimento deles nós compartilhamos, nós sentimos o que eles estão sentindo. Então é uma oportunidade para certos espíritos que ganham esse compromisso da mediunidade tarefa de se desenvolver, se colocando no lugar do outro. Faz sentido essa leitura que caiu para nós? A indulgência? Nós não conseguiremos ser indulgentes com os outros se nós não nos colocarmos no lugar do outro. Se a gente olhar com um olhar de frieza, nós nunca vamos conseguir ser indulgentes. Que a gente precisa sentir para que a gente consiga agir, para que a gente consiga estar no lugar do outro. Porque quando dói, a gente se movimenta, né? Quando a gente passa na rua, vê alguém caído, e hoje nós estamos, isso já é normal para nós. Ver alguém dormindo na rua é normal para nós. Ver alguém passando frio na rua é normal para nós. Já não sensibiliza mais. Já não se sensibiliza mais ver alguém dormindo na rua, sem casa, sem comida, passando frio nesse inverno que está chegando aí. Muitos desencarnam na noite, mas para nós já ficou normal, né? A gente está perdendo um pouco a sensibilidade para isso, né? Antigamente, algumas décadas, era algo que chocava ver alguém dormir na rua. Agora já ficou normal, né? A gente já normalizou isso. Eu não acho normal. Graças a Deus. Que bom. Que bom que isso ainda. Que bom. Que bom. Que a gente possa se incomodar com isso, né? Porque a sociedade, a grande maioria da sociedade normalizou. Já não se solidariza, né? Se é solidário ao outro, a dor do outro. Mas a mediunidade nos dá essa grande oportunidade de sentir o outro. Então não é por acaso que nós estamos aqui estudando esse tema de hoje. Não foi por acaso que a gente começou falando desse médium, que é o grande exemplo para nós. Tivemos outros médiuns exemplares, mas Jesus, sem dúvida alguma, foi o maior médium que já pisou aqui na Terra. Indiscutivelmente, o espírito mais amadurecido que já pisou aqui na Terra. E ele falou muito sobre isso, né? Lá, bem no início da sua missão, quando ele estava ali terminando a sua missão nos últimos dias, ele falou para os discípulos: olha, eu não posso falar tudo agora. O povo ainda não está pronto. Mais tarde eu enviarei o Consolador. Ele vai falar de coisas que eu não posso falar agora. Ele tinha acabado de conversar com Nicodemos falando sobre a reencarnação. Nicodemos, que era um estudioso, perguntou para ele: mas então eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Olha a pergunta que Nicodemos falou para ele. Jesus explicou, né? Então, nós somos espíritos imortais, vivemos inúmeras vidas, o espírito desencarna, reencarna, desencarna, reencarna muitas vezes. E os discípulos ficaram: uau, nós precisamos falar isso para todo mundo, mestre. Jesus, calma, meu filho. Um doutor da lei acabou de sair daqui agora sem entender isso. Como que nós vamos falar isso com o povo? Então, olha que interessante. Jesus de novo falando
milênios e milênios para frente. Então, se materializa na França essa promessa de Jesus, para falar um pouco mais para nós sobre a nossa essência, sobre quem nós realmente somos. Então, ele codifica, com os 5 livros da obra, o Pentateuco de Kardec. Coincidências à parte ou não, Moisés também trouxe 5 livros: Gênesis, Levítico, Deuteronômio e Êxodo. Kardec trouxe o livro dos médios, o céu e o inferno, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis. Muitas pessoas, a maioria, não sabe que aqui não tem novidade nenhuma. É um simples comentário sobre o Evangelho de Jesus, comentado pelos Espíritos, interpretado pelos Espíritos. Essa obra, ela foi tirada. Os textos básicos do Evangelho foram tirados da tradução católica. Não sei, talvez os Espíritos entendiam que talvez seja a obra menos modificada, vamos dizer assim, a que eles conseguiram usar para fazer a tradução segundo os seus comentários. Então não tem novidade nenhuma. Somente os comentários dos Espíritos. E às vezes a gente fala para os nossos colegas que nós somos cristãos, a pessoa fala: cristão? Espírita é cristão? Olha como as coisas vão se modificando, Olha como as informações vão se alterando de acordo com a conveniência humana. De acordo com a conveniência humana, as coisas vão se modificando. Vocês sabiam que a Igreja Católica era reencarnacionista até o ano 300 depois de Cristo? A Igreja acreditava na reencarnação. No Concílio de Nicéia, no ano mais ou menos 323, a crença reencarnacionista foi abolida. A partir dali começa muita modificação. De novo, coincidências ou não, tudo é no tempo certo. A humanidade talvez precisasse passar por isso, A gente fica às vezes pensando: puxa vida, se todo mundo tivesse esses conceitos que os Espíritos trouxeram para nós, desde o início, a humanidade estaria num patamar espiritual mais elevado. Ou não. Porque quando vocês recebem esses conceitos e levam para as famílias de vocês, como que é o feedback lá? Quando vocês estão estudando, agora muitos estão tendo contato, às vezes até pela primeira vez com os livros. Eu sei que alguns aqui já estudaram a doutrina, estão vindo até de outras casas espíritas e tudo mais, mas alguns estão tendo contato agora, contato com as informações, com os livros novos, sugestão de leitura, e a gente vai descobrindo as coisas, Quando a gente descobre, quando cria uma conexão conosco, o que a gente quer fazer? Levar para as pessoas que a gente gosta. Eu não entendi a parte, você falou muito rápido, eu não entendi a parte que você falou da Igreja Católica. Sim, a Igreja Católica foi reencarnacionista até o ano 323 depois de Cristo. Então veja, Jesus desencarna, vai embora, e ele deixa quem? Os seus discípulos mais próximos. Outros discípulos foram chegando. À medida que eles iam tendo contato com as informações de Jesus, eles iam se convertendo a essa doutrina que se dera o nome de cristãos. Eles deram esse nome. Depois que Jesus foi embora, eles ali, falaram: peraí, mas nós aprendemos com Cristo, então nós somos cristãos. Então eles deram esse nome, de cristãos. Então os cristãos se reunindo, estudando, outros foram chegando e mantendo os conhecimentos que Jesus havia deixado até ali, E existiam também a fraternidade essênia, tinham muitos seguidores de Jesus que eram da fraternidade essênia, que
que já traziam esses conceitos espirituais. Era um grupo de terapeutas que estavam reencarnados à época de Jesus para auxiliar Jesus na sua missão. Eles cuidaram muito de Jesus, desde o nascimento até a juventude. Foi a fraternidade essênia que cuidou dele, cuidou de Maria, de José, dos irmãos de Jesus, para que ele tivesse condições de chegar até a fase adulta e tornar a sua missão pública. Sozinho ele não conseguiria fazer isso. Ele tinha a ajuda dos espíritos desencarnados, mas ele tinha a ajuda também dos espíritos encarnados. Então esse conceito espiritual fazia parte dessa fraternidade que estava ali com Jesus. Então veja, esses conhecimentos seguiram até o ano 300. E aí a igreja foi se organizando, né? Foram criando hierarquias, lideranças. E aí, gente, o que acontece com o ser humano quando ele ganha poder? Oh, meu Deus! É difícil lidar com o ego, né? Muito difícil. É difícil lidar com o poder. A prova do poder é algo muito complicado. Não é nada fácil. Pois bem, a ideia hoje é a gente passar, pelo menos nas duas, pelo menos nas duas partes do livro dos médiuns, trazendo a ideia central que Kardec trouxe para nós junto com os espíritos. E claro, começa o capítulo 1, que ele fala, ele vai questionar essa hipótese. É uma hipótese, existe espírito? Não foi por acaso que quem recebeu essa missão foi um cientista, um homem de ciência que tinha técnicas para fazer um trabalho de forma científica. E aí, claro, hoje nós já não temos a menor dúvida, né, gente? Apesar de ter alguns colegas aqui que têm medo de espírito, que eu respeito, faz parte, né? A gente tem medo dos espíritos, mas eu pergunto a vocês: alguém duvida da existência dos espíritos? Alguém já viu um espírito? Já viu? Quem mais já viu espírito? E o meu corpo carrega um. Eu já ia receitar óculos para todo mundo. E ele está usando óculos, né? Eu também uso óculos. Então eu estou enxergando aqui mais de 30 espíritos encarnados. Porque não é muito fácil, gente, a gente ter a mediunidade de visão, principalmente quando ela não é educada. Quando nós não temos a educação mediúnica, a gente começa a enxergar espírito em tudo que é lugar. Imagina quem mora do lado do cemitério. Meu irmão tem um conhecido que ele conversa. Ele senta, ele enxerga e conversa. No começo ele achava tudo, mas depois ficou tão normal para ele. E meu irmão também é médico. E ele, quando ele desde pequeno, tem por ao menos 18 anos depois. E ele falava que uma vez ele chegou para minha mãe e falou assim: eu vejo uma senhora de cabelo branco aqui no quarto. É o nosso quarto. Aí a minha mãe conversando com ele, era pequeno, perguntou para ela. Ele falou assim: ele é assim, assim, assim. Aí a minha mãe pegou a foto da mãe dela. Ela falou assim: assim? Ela falou assim: é essa mesmo. E a minha avó chegou no período do Morumbi do Norte e acabou falecendo lá na casa. Ele vivia lá. Já desenvolveu também os meus trabalhos. Já desenvolveu essa parte dele e identidade. Nós estamos recebendo crianças com mediunidade ostensivas. A gente precisa ficar bastante atento nas nossas famílias, nos nossos colegas, atento a essas crianças. Porque uma criança que traz uma mediunidade mais ostensiva é um grande desafio para a família cuidar dessa criança. Por isso que muitos estão vendo até pré-adolescentes com ideias muito fortes suicidas. Você me desculpa agora que eu vou falar como psicóloga. São crianças índigo, são chamadas de crianças índigo ou crianças cristais. Não sei se o senhor já conhece sobre. Se não conhece,
tem vários livros que falam sobre isso, que não vamos dizer que seja só a parte espiritual, mas tem que ter o conhecimento também científico sobre as crianças índias e as crianças cristãs. O que eu conheço dessa matéria foi trazido por Divaldo, né? Divaldo falou mais sobre isso. Mas eu quero trazer um exemplo para vocês aqui prático de uma assistida de uma das casas que eu trabalho, que o filho dela, de 7 anos, chegou para ela e falou: mãe, eu já tive X encarnações. E a mãe estava em dúvida se engravidava ou não engravidava pela segunda vez. E a criança chegou para a mãe e falou assim: olha, mãe, por favor, deixa o meu irmão reencarnar. Nós já tivemos histórias juntos e fique tranquila. Eu sinto que a senhora está ansiosa, está sofrendo com isso, mas deixa ele reencarnar que eu vou cuidar dele. E a mãe curiosa, né? Mas então, você já teve 7 encarnações. E eu? Quantas encarnações já tive? Eu sei da minha, a sua, você que deve se preocupar. Então, olhem a maturidade desse espírito. Olhem a maturidade desse espírito. E faz mais ou menos uns 30 dias, eu fiz parte de uma reunião no grupo de médiuns do nosso movimento, da Aliança Espírita Evangélica. Então, tinham dirigentes de médium de outros países, e todos trazendo esses relatos dessas crianças com mediunidade. E muitas vezes mediunidade, claro, desequilibradas, que mexem com a família inteira. Então, fiquemos atentos para auxiliar essas crianças nessa reencarnação, porque quando eles estão, imagine, reencarnados numa família de evangélicos, e aí? Eu conheci uma pessoa que era do Japão, e eles eram da religião, né, deles, e era só em católica, era aquele católico que veio para o Brasil fugir com 14 anos, para agora ter família por causa disso. É que dizem também que nós temos uma evolução, uma borboleta, isso os alemães que estão mais países estão analisando, e essa borboleta, conforme é uma evolução do mundo, né, deles, ela vai inclinando. Então, do ano 2000 para cá, inclinou. Então, todas as crianças que nasceram em 2000 vai ser essa evolução. Só que elas são mais assim, como se morais. Elas não aceitam mentira. Né? Tem muitas crianças que não aceitam os cristais, tem os diamantes, tem vários. Mas tem esse problema do suicídio, eles falam também disso também. Então, essas crianças que estão vindo, elas têm muito pela moral, pelo certo, não aceitam mentira. Você vai contar uma coisa, não é assim, não aceito isso. Então, se não fizer sentido, né? Para isso, para ver até a evolução do planeta, essas coisas que estão encarnando agora. E vem quebrar paradigmas, né? Está na hora da gente jogar fora os conceitos velhos, né? É difícil quando os pais não entendem, né? Falar sobre crianças índias, crianças com o evangelho, com o pai e com a mãe, que não entende. Aí o filho acaba indo depois, por não ser entendido. Eu estou com 2 pacientes assim, gêmeos, eles estão indo para a linha do mal, droga. Porque os pais reprimiram tanto, não entendem, isso não existe, ele é doente, acho que é doença. Não é? Claro, veja que sofrimento, gente, né? A criança está vivendo, o adolescente está vivendo, isso é uma realidade, faz parte da vida dele. E aí o pai, a mãe, os amigos, a família, a igreja lá, ele fala: não, isso é coisa do demônio, tem que fazer um tratamento espiritual para espantar esse demônio. Aí leva para o psiquiatra dá remédio, ele não precisa de remédio, tarjado, sabe? Porque o psiquiatra também não aceita esse negócio de índigo, cristal, é complicado, é muito complicado. A briga que a gente tem às vezes com. Mas eles muitas vezes chegam até nós. Às vezes eles conseguem chegar até nós. Né? Então a gente pode orientar com bastante amor, com bastante carinho, né? Ensinar, indicar um livro para ler, com respeito, respeitando a religião dos pais, respeitando a religião deles, porque o espiritismo, ele se conecta com todas as religiões. O espiritismo não veio para ser diferente de nenhuma religião, muito menos ser melhor do que qualquer outra religião. Mas a gente vai ter uma interligação. Jesus Cristo, né? Olha que ele escutou, ele tinha que voltar para a barriga e conquistou.
texto é isso, é questão de evolução, né? Devagarinho a evolução é isso, né? Um entende, não entende. Cada um tem seu tempo, né, gente, de entendimento, cada um tem seu momento. E não existe um caminho só, né? Existem muitos caminhos. Nós nos conectamos aqui, fez sentido para nós aqui a doutrina espírita? A doutrina espírita está nos fazendo melhor? Então, bacana, esse é o nosso caminho. Se a doutrina espírita não está nos fazendo melhor, e aí a gente tem a referência. Quem é a referência? Jesus. Por isso que eu comecei falando do grande médico, né? Jesus ensinava o quê? O amor, o respeito à diferença. Não existe ninguém melhor que ninguém. A minha mãe é católica, né? Sempre foi católica. Mas ela tem uma maturidade assim, de conversa, de escutar, que é assim. Daí para falar que ela é católica, muito para frente. E é católica. Eu me lembro de uma psicografia de Dom Helder Câmara. Alguém conhece Dom Helder Câmara? Eu tive a grata felicidade de assistir uma palestra dele pessoalmente. Um homenzinho desse tamanhozinho, mas uma luz imensa. E ele psicografou um livro através de um médico baiano. E aí o médico falou: Dom Helder, agora eu sei que o senhor sempre gostou de escrever, né? O senhor é um literário da Igreja Católica e tal, e agora o senhor está escrevendo um livro aqui pela mediunidade. E agora, onde o senhor vai trabalhar? Adivinha qual foi a resposta dele? Onde eu sempre trabalhei. A missão dele é lá. A missão dele é lá. Se vocês observarem a renovação carismática, gente, renovação carismática é quase um centro espírita. É quase um centro espírita. Está ali. É só pegar o livro de Edgar Armand, 4 irradiações, que eles montam um tratamento de P1, P2, P3D lá. Está ali, ó, né? Quase que. Algumas igrejas evangélicas ainda têm, que você falou, a gente tem que estar aberto a entender e a buscar o conhecimento. Porque às vezes a pessoa está ali, também depende de quem está ali orientando todo mundo, né? Porque tem muitas igrejas aí hoje que é só questão de dinheiro, né? Ela diz que tem que fazer assim, tem que pagar o dinheiro, não tem uma orientação realmente, né? É que nem coisa assim, quando vira obrigação, acho que aí já não é mais uma condução de uma doutrina ou de alguma coisa assim, né? A pessoa não está indo lá porque eu gosto de ir lá porque eu estou recebendo alguma coisa boa. Né? Eu estou indo lá porque é uma obrigação minha. Acho que aí nesse ponto já não. A minha filha, eu nasci no regime católico, né? Aquele catecismo. Depois de um tempo nós frequentamos o centro espírita, centro de Umbanda. A minha filha mais velha ia junto. Às vezes brigava com o meu marido, queria ir, ele não aceitava, a gente jogava até as blusas quando chegava em casa para o cheiro. E hoje ela é líder de jovens dentro da igreja evangélica. Eu sento, converso com o sogro dela e tudo, e a gente bate o papo assim, ó, e ele é aberto a conversação e tudo. Então, assim, eu acho muito grande quem está do outro lado e se abrir a conhecimento, como nós aqui também. Está sempre aberto a observar, a absorver o que tem para ver o que é bom. E respeitar o outro, né? Essa é a Respeitar, o mais importante, né? Muito bem. Olha aí, o capítulo 2, né? O maravilhoso e sobrenatural, né? Kardec começa a discutir isso, né, gente? Como eu falei, a mediunidade é um dom natural do ser humano. O Espírito Erasto, no livro dos Médiuns, ele classifica a mediunidade, né? Porque ele deixa muito claro o que é a mediunidade. É o ato de mediar os dois planos. É o ato de transmitir a comunicação e se fazer entendido. Isso é tecnicamente mediunidade. Tá? O método, né? As dicas para o conhecimento da doutrina. Ele dá várias dicas, vários métodos para a gente ir seguindo, para a gente ir desenvolvendo a mediunidade de forma segura, de forma lúcida, consciente, estudando com o pé no chão, sem fantasias.
E claro, ele enfrentou os sistemas da época, né? O sistema de negação, o charlatanismo, a loucura, a alucinação, os músculos estalantes, causas físicas, alma coletiva, sonambulismo, diabólico. Isso eram todas as teorias que iam contra a mediunidade. Ele levanta uma a uma, ele vai, né, esboçando o comentário de todas as críticas contrárias que vinham, né? Ó, você vê, tinha até um diabólico. Olha, a teoria dos músculos estalantes poderia ser alucinação, loucura. Ele foi pontuando uma a uma e foi discutindo todas, né? Ainda na primeira parte, né, as noções preliminares, Kardec aborda as objeções dos acadêmicos em não aceitar a mediunidade como faculdade natural do ser humano, né? E na época, gente, estava acontecendo muito truques, né? O charlatanismo, porque imagine, quando começa a Sociedade de Paris, começa a estudar esses fenômenos, foi uma grande atração. Então tiveram aqueles que se aproveitaram da oportunidade, né? Sempre tem aqueles que aproveitam, né, gente? Pensando nas coisas materiais, né? Quer ganhar dinheiro, não aproveitou a oportunidade. Graças a Deus hoje não tem mais isso. Já superamos essa parte. Aí o pessoal cai no bilhete, no golpe do bilhete que é o mais antigo, até hoje cai. O espiritismo não tem nada de sobrenatural. E aí começam, né, a prática da mesa, a prancheta. E aí, o que Kardec teve uma grande sacada? Mas peraí. Ele percebeu que o processo era de mente para... Então peraí, deu a caneta para o médium. Segura a caneta. Mas pegou a caneta, vamos lá, se concentra. Não precisava mais usar, né, aquele cesto, aquela coisa. Isso foi tudo no começo. Gente, vocês imaginam como deve ter sido para ele. Quando o Kardec começa a estudar os fenômenos, ele volta para casa e ele começa a escrever. E aí o Espírito da Verdade dá umas pancadas na casa do Kardec. Olha como que ele teve que fazer para chamar a atenção de Kardec. Vocês lembram dessa passagem no Obras Póstumas? Ele está escrevendo alguma coisa lá que estava muito contraditória, e aí o Espírito de Verdade se manifesta dessa forma, né? Depois, no outro dia, ele vai lá e pergunta: escuta, você estava. Quem que é que você estava lá dando pancada lá em casa? O que estava acontecendo? Aí eu só falo: ele está aqui, pode perguntar direto para ele. Quem é você? Um espírito familiar. Uau! Por acaso você é alguém famoso aqui na Terra? Então, bom, quando eu estive aí, eu era conhecido como a verdade. Ele falou: então você vai me ajudar aqui nesse trabalho e tal? Eu falei: sim, vou te ajudar. Pode contar comigo. Qual tempo você tem para mim? Uma vez por mês. 15 minutos por mês. Para ajudar a Kardec a codificar a doutrina dos Espíritos. Será que ele era ocupado, gente? 15 minutos por mês. Às vezes vale mais 15 minutos mesmo aproveitar do que eu coloco. O gostoso da doutrina espírita, Daniel, é que todos nós podemos pensar, questionar. Cada um busca o seu entendimento. Não tem certo nem errado. Existe o momento de cada um de nós. E uma coisa eu posso afirmar para vocês: nós ainda estamos longe de enxergar a verdade. Tem muita coisa ainda para a gente descobrir. Eu gosto muito de uma das lideranças espíritas que fala sobre a mediunidade. Ele fala o seguinte: nós somos seres saindo das cavernas em termos de mediunidade.
Somos seres saindo das cavernas, em termos de medicina. Ou seja, nós ainda podemos desenvolver muito. Se vocês começarem a prestar atenção das informações que vocês recebem no dia a dia, quem é mãe aqui percebe mais isso, as trocas mentais de mãe e filho. Quantas vezes a mãe está aqui, sente alguma coisa, alguma conexão, pega o telefone, liga, e aí, o que está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Olha a conexão da mente para outra mente. Kardec, quando pergunta para os espíritos influenciam, eles respondem muito mais do que vocês imaginam. Muitas vezes vocês são conduzidos por eles e nem percebem. Alguém ia fazer uma pergunta? Eu peguei o pensamento. Eu ia falar, não, eu ia falar que não teve aquele desastre que teve na São Sebastião, né, que teve uma enchente, e foi no final de semana, né, no feriado. E aí, minha amiga não me chamou para viajar, vamos lá, São Sebastião, vamos lá. E alguma coisa ela falou, não vai, toda hora, amiga. Eu não fui, né, não sei o que aconteceu. Qual que é o seu nome? Thaís. Thaís. Muito legal essa experiência. Isso acontece com a gente em todos os instantes. Mas essa comunicação ela é tão sutil que parece que quem pensou foi a Thaís. Ela é tão interna na nossa mente, ela é tão de mente para mente que parece que sou eu que estou pensando. Quando vocês vão conseguir separar isso? Quando vocês começarem a estudar mais. Quando chegar lá no curso de médiuns, vocês começarem a se aprofundar nos exercícios, nos livros mais específicos, e eu recomendo que vocês estudem. Agora eu não sei onde eu deixei o meu, acho que está ali na minha pasta. Estudem o livro dos médiuns, mas não agora. Não agora. Deixem para estudar mais lá na frente. Existe esquizofrenia? Ou são todos médiums desviados? Existem, claro, existe a questão material da esquizofrenia. Agora, a gente sabe que tem literatura, principalmente Divaldo falou bastante sobre isso, que existe uma influência muito grande em questões kármicas que influenciam. Mas, a primeira coisa é o tratamento médico. Primeiro ponto, tratamento médico. Não é só mediunidade. Não podemos sair por aí falando que tudo é mediunidade. Não. Primeiro a gente trata o material. Quando o tratamento material, quando o tratamento médico não resolve, aí a gente vai buscar a causa espiritual. Quando a medicina não resolve. Às vezes um tratamento com psiquiatra ajuda muito. Os neurotransmissores, equilibra as questões mentais, né? Pronto, a pessoa retoma o equilíbrio. Já tem muito, né, isso, a troca, né? Tanto nos hospitais, onde vão morar, vão fazer imposição de mãos, tem muita essa coisa voltada para ajudar, né? Quando o que cura, porque ajuda muito mais. Eu faço tratamento de insônia. E a minha psiquiatra, ela já indica. Ela indica meditação, ficar com o quarto tranquilo, preparar o ambiente, tudo. E aí que dá muito certo. Eu continuo tomando a medicação, mas assim, hoje eu tomo a medicação e não tem aqueles efeitos colaterais que tinha antes. Porque tem toda uma preparação lá para dormir. Então assim, ela já indica, e a minha, graças a Deus, é uma. Eu conheço um psiquiatra que ele trabalha a linha homeopata. Maravilhoso. Minha mulher, ela passou por um problema sério de depressão, né? E ela passou por vários psicólogos, psiquiatras que passando aqueles remédios pesadíssimos. Eu olhava para ela e falava, meu Deus, nossa, como que eu não consegui resolver isso? Até que um dia, graças a Deus, a gente recebeu a indicação desse psiquiatra e ele entrou com a alopatia, né, junto com os medicamentos, né? E foi depois, com o passar do tempo, foi tirando e ficou só com homeopatia. Nossa, Mas é que é muito maravilhoso. difícil achar um médico. É difícil. Difícil porque é mais fácil na prateleira, né? É mais rápido, né? Vai lá na prateleira, pega o remédio e seta a pessoa, dobra a pessoa. Depois, se você puder, me passa o
eu passo para cá, você já Eu tive uma palestra onde apresentaram os cursos, um dos cursos de ortopedia, tem um óculos, um oftalmo especializado que tem um óculos para TDAH. Para tirar a medicação, vai fazer junto, vai trabalhar, mas vai tirando a medicação até onde o óculos é um prisma, não sei das coisas, que ajuda a criança a ficar mais estável. Muito bom. Cássio, quanto é que horas? Deixa eu ir até as 20 para as. Por isso que eu tive aula, eu sabia que isso. Muito bom. Bom, nós já descobrimos, né, que Kardec deixa claro essa questão do sobrenatural, ok? Mediunidade é algo natural ao ser humano. O ser humano tem essa capacidade de fazer essa comunicação. Ele transmite a comunicação que ele recebe do plano espiritual para o plano material. Ele é capaz de escrever essa comunicação através da psicografia. Ok? Então, com isso, Kardec combate os incrédulos e materialistas, porque ele prova. Ele, inclusive, escreve ali mensagens contundentes do plano espiritual. E é muito interessante, no Brasil já aconteceu fatos que a justiça acatou uma prova mediúnica. Vocês sabiam disso? A justiça brasileira já acatou uma prova que veio do plano, olha que interessante, do plano espiritual. A justiça reconheceu, ela foi tão contundente que falou, acatou, entrou nos autos, ok, materialidade aqui da prova. E a pessoa que estava sendo julgada lá foi absolvida com essa prova que veio do plano. Olha que interessante. Muito bem. Às vezes o pessoal duvidava, da mediunidade do Chico, ele escrevendo lá em inglês, ele escreveu tudo estranho, um negócio esquisito, em inglês, porque estava escrito de frente, de trás para frente. Ai, meu Deus. Muito bem, ainda na primeira parte, a classe dos espíritas, gente, olha que interessante. Os experimentadores, somente interessados nos fenômenos, sem interesse na reforma moral. Os imperfeitos compreendem a profundidade moral dos ensinamentos, mas não os praticam. Os verdadeiros espíritas, interessados na essência moral do espiritismo em aplicá-los. Agora faz sentido, a gente começar falando da aula do maior médium que já avisou aqui. Ele falava do quê? Do amor, do acolhimento aos sofredores, levando esperança àqueles que perderam a esperança, aqueles que já estavam desanimados, que não acreditavam mais que era possível uma vida nova. Ele dava esperança para aquelas pessoas. Elas, a partir dali, elas começavam a viver uma vida nova. Vocês lembram do encontro da samaritana com Jesus no poço de Jacó? Vale muito a pena vocês assistirem agora, tirado desse filme que tem do The Chosen. A fala, o diálogo é muito mais próximo de nós agora. Gente, é surpreendente. Eu assisti um filme e não tinha prestado atenção nesse diálogo. Eu ouvi o diálogo esse final de semana que passou, eu chorei de ver aquela mulher com aquela esperança quando Jesus traz para ela aquela ideia de vida nova. Dizendo para ela, olha, você é igual a mim. Não acredita nisso que eles te falaram, que os samaritanos é um povo inferior, relegado às trevas. Ela, mas o Messias, quando o Messias chegar, ele vai trazer informação boa, vai falar, não sou eu. Imagina, vamos dar o filme para casa. The Chosen. Imagina a alegria dessa mulher quando ela chegou na casa dela e falou, olha, eu estive com ele. E aí Jesus fica lá, acho que uns 2 dias, ele sabia que o povo iria buscá-lo, O povo iria até ele. Porque ele sabia que ali tinha uma série de espíritos que estavam sedentos dessa informação.
Então veja, quando Kardec esboça os verdadeiros espíritos, ele está falando disso. Porque quando nós, por exemplo, olhamos os certos acontecimentos, vou pegar um aqui já faz um bom tempo, o pessoal morreu lá na boate aqui, todo mundo carbonizado, com substância, igual a substância que era usada nas câmaras de gás pelo Hitler. Ele fala, pessoal, olha lá, o soldado Hitler, tá vendo? Como eles morreram? Gente, isso é consolador? Será que nós temos essa capacidade de olhar para as pessoas e entender que elas estão resgatando carnes? Será que nós temos essa capacidade? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso não é nada consolador, não é nada indulgente, não é nada amoroso com o semelhante. Né? E às vezes a gente confunde, né, a lei de ação e reação com a lei de causa e efeito. A lei de ação e reação é a lei da física. A gente quer aplicar a lei da física na lei do karma. Será que isso funciona? Será que é assim? Bate e volta? Na mesma medida? Claro que não. Deus é amor. A gente sabe da lei de ação e reação. A gente sabe que quando a gente erra, a gente precisa resgatar nosso erro. Mas de que forma isso acontece? A gente não faz nem ideia. Porque basta uma faísca de amor para abrandar vidas e mais vidas de erros. Olha que interessante. Será que a gente sabe medir isso? Será que a gente consegue medir isso? Ainda não. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Muito bem. Das manifestações espíritas, né? Esclarece a ação dos espíritos sobre a matéria. Muito importante a gente entender isso, porque às vezes a gente, olha, a gente trata como fenômenos sobrenaturais. Não, os espíritos agem sobre a matéria. Os espíritos conseguem interferir na matéria. As manifestações físicas, né? Os tipos de mediunidade, as formas de comunicação. Então esse livro, gente, é um livro muito interessante para vocês. E eu não sei onde eu coloquei o meu, eu perdi o meu, vou encontrá-lo agora, ele deve estar por aqui. Ah, está aqui, achei. Encontrei. Ele se materializou. Então nós estamos falando aqui, gente, de, eu acho que 31 capítulos, 32 capítulos, que trata muito desses fenômenos. É muito legal para vocês lerem, vocês estudarem esse livro. Talvez ainda não seja o momento, tá? Vocês aprofundarem nesse livro. Vocês vão passar pelo curso básico, vão ter outras coisas, vão passando mesmo de forma superficial, não tem problema. Mas lá na frente, quando vocês começarem o curso de médico, que rapidinho, já chega o curso de médico, né? Aí, vocês podem mergulhar nesse livro, estudar ele, estudar mesmo, né? Esboçar, ter tempo para digerir essas informações. Vocês vão ver como Kardec ele foi meticuloso para tratar essas informações, né? De forma cuidadosa, sabe? E eu não sei se é só a tradução, né, do Salvador Gentili, mas eu percebo assim até o cuidado de Kardec buscando forma de escrever que seja mais simples. Porque se ele fosse escrever da forma que ele estava acostumado a escrever lá na Academia de Paris, a gente não ia entender nada. A gente não ia conseguir entender. Mas eu percebo que ele fez um esforço para se tornar mais simples, né, mais popular, para a gente conseguir ter acesso, né? E graças a Deus nós tivemos um grande companheiro nosso que fez mais um esforço hercúleo para deixar a coisa mais próxima de nós, que foi Edgar Armando. Porque até então a doutrina espírita era estudada somente entre intelectuais. A doutrina espírita não era para o povo. Até porque, pensando no Brasil,
a grande população brasileira era analfabeta. Não tinha acesso à leitura. Já começa daí. Então a coisa começa a se elitizar. Né? Os livros vinham em francês. São poucas traduções. Então esse estudo ele ficou fechado numa academia de intelectuais. E aí quando chega o Dr. Bezerra de Menezes, ele faz um esforço enorme para tentar popularizar, mas ele ainda não conseguiu. Mas aí Edgar Armand conseguiu. Pagou um preço caríssimo, mas ele abriu as portas para o povo. E aí ele pensou o seguinte: nós não podemos ficar só aqui na Casa Máter. Nós precisamos levar o Espiritismo para perto do povo. Então nós podemos padronizar os trabalhos, deixa igual, porque uma casa ajuda a outra. Olha que sacada. Olha que inteligente que ele foi. Vamos fazer um trabalho parecido, vamos fazer, criar um método, porque aí a gente espalha, a gente vai espalhando. E aí a gente consegue chegar. E aí um dia uma turma de escola que saiu lá do centro, veio enfrentar com um enchente de barro. Na época a água chegava aqui, ninguém conseguia chegar. O grupo chegou e veio, olha que bacana. E dessa casa já saíram quantas casas? Todos trabalhando de forma igual. Aí sai um expositor lá do Patriarca e vem aqui, no Manchester, dar aula, porque é tudo igual. Olha que bacana. Ele quebrou essa questão da elite. Ele abriu para todo mundo. Olha que legal. Outro dia eu li que a religião espírita, né, é um dos 16avos do mundo, mas economicamente financeiro é uma das maiores. Muito bem. Formas de manifestação e comunicação. Sematologia dos sinais, a tipologia, as batidas, né? O Espírito Verdade usou isso para falar com Kardec. A psicografia, a gente conhece muito, e a psicofonia, né? Essas duas são muito comuns aqui no nosso dia a dia, né? A gente tem um dia aqui de psicografia, certo? De quinta-feira, né? Início de sexta. Início de sexta. Psicofonia o tempo inteiro, né? A gente exerce essa mediunidade, ok? Os médiuns, olha, os sensitivos, os audientes, os falantes, os videntes, os curadores. Nós agora estamos vivendo uma nova fase de mediunidade. Tá? A gente vai falar disso não hoje, mais para frente. Teremos aulas que trarão como que está a mediunidade hoje. Mudou bastante, né? Olha, charlatanismo, olha aí. Aí eu fiz aquela provocação, né? Graças a Deus hoje não existe mais isso, né, gente? Incrível, né? Infelizmente existe. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Perdeu o carro e a casa. Oi? Uma vizinha que ela perdeu o carro e a casa. O carro dela e a casa. Ela doou o carro e a casa. Doou para a igreja evangélica. Eu acho que existe, às vezes, existe um vazio existencial em tantas pessoas que elas procuram algo para se apoiar. E elas chegam ao ponto de dar tudo que elas têm para ver que aquele vazio seja suprido. E no meio desse caminho tem o charlatanismo. E se tem o charlatanismo é porque as pessoas procuram isso. E porque elas não têm discernimento para saber o que é verdade e o que é mentira. E o dia que elas tiverem, eles não vão existir mais. E às vezes até pessoas que têm um certo grau intelectual, quando a gente passa por um momento de dor, profunda dor, a gente se fragiliza. A gente perde o equilíbrio. Em momentos de dores que a gente fica muito frágil. Eu nunca vou me esquecer de um colega meu que trabalhava comigo, uma pessoa, ele tinha até um certo cargo e tal, uma responsabilidade, e um certo dia ele recebe uma ligação e tentando dar um golpe nele, que a família dele estava sendo sequestrada. Ele entrou em pânico, ele perdeu total consciência. Se não fôssemos nós que segurássemos ele, ele iria cair no golpe.
Porque eles fazem as coisas de tal jeito, né, que faz sentido, né? Sabe o horário, sabe o lugar e tal. E ele se desequilibrou. Então veja, isso foi uma coisa instantânea, né? Foi um desequilíbrio de minutos. Passou um tempinho, a gente calma, seguramos ele, né? Aí o outro foi lá, pegou o telefone, passou um tempo, conseguimos estabelecer contato, e aí, olha, calma, tá aqui, contato, né? Aí, acreditou. Então, veja, mas tem dores que a gente passa, são dores muito fortes, então a gente se fragiliza. E nesse momento de fragilidade, a gente pode se deixar levar por essas pessoas que têm mediunidade. Se exercem mediunidade, por favor, Carlos. Eu acho que é necessário, né? Se não fosse necessário, não teria a permissão de Deus para acontecer. Então, se tem pessoas que enganam e pessoas que são enganadas, é porque é necessário que elas coexistam e relacionem-se. Então, eu acho que faz parte do processo. Faz parte do processo, perfeito. Eu só corrigiria a palavra necessário, talvez não fosse tão necessário que se não fosse, não aconteceria, né? Passássemos por isso. Talvez passamos por isso pela nossa fase de evolução. É necessário. Comunicações apócrifas. Olha que interessante. Um termo bem parecido com o católico, né? Comunicações consideradas não autênticas, né? A gente prestar sempre atenção na identidade dos espíritos. Recomenda para os médiuns não se iludirem com nomes, mas sim ater ao conteúdo, né? A mensagem. Essa mensagem que está sendo transmitida faz sentido? Passou pela nossa razão? Né? E aí, gente, olha, fundamental, médium que não estuda não se desenvolve, né? E aí, olha, um esquema para uma casa espírita, né, de boas vibrações e fluidos: o respeito na assembleia espírita, responsabilidade nos trabalhos é igual a confiança da espiritualidade. Isso é um pressuposto básico, né? E aí a casa espírita deve ser vista não somente como um pronto-socorro e auxílio, mas escola de almas. Então, em vez de gargalhar, a prece, aclamações de louvores, força telepática felizes, cerimônias ou passatempo, comunhão mental com os guias espirituais. Agindo assim, o centro espírita será detentor de confiança da espiritualidade, serão realizados empreendimentos sublimes. Será que se essa casa fosse séria, teria surgido tantos núcleos que surgiu daqui? Sem dúvida alguma que não, né? Então, uma casa que tem o compromisso com a seriedade, alinhada com esses propósitos espirituais. E aí, para a gente finalizar o nosso tempo de hoje, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Allan Kardec, capítulo 6, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Pessoal, muito obrigado. Desejo uma caminhada para vocês cheia de luz, de muitas descobertas, de muita alegria. Muito obrigado. Uma aula dessa a gente